Obrigado. Eu vou pedir o seguinte, e na verdade há uma boa razão por isso, e vai se tornar mais óbvio mais tarde, mas é uma experiência. Por favor, colaborem. Eu vou tocar uma música. Durante a música, por favor, andem por aí com a pretensão de encontrar o máximo número de pessoas, o número máximo de pessoas. Podemos fazer assim, por exemplo. Você pode apertar a mão da pessoa, você pode fazer um high five, ou você pode dar um abraço, ou pode beijar. Mas você pode se sentar agora, por favor. E nesse momento, não parem de encontrar e saudar as pessoas. Então, pelos corredores, pelas mesas, e quando a música para, então a música vem agora, então podem começar. Abraçando, beijando. Cadê? Música, por favor, maestro. E continuem andando por aí, fazendo um high five. Continuem. Continuem, continuem. Música, por favor. Música. Continuem. Continuem gerando energia. Conheçam, encontrem o máximo de pessoas. Keep it up. Okay, bring the music down. Por favor, música parando. Everyone back in your seat. Todo mundo, por favor, volte ao seu lugar. Very good. You can, Isso é ótimo. Agora podem parar de abraçar, por favor. Muito bom o que está acontecendo, mas... Okay. I figured. Please go back to your seat. Voltem para o lugar. Parou todo mundo. Thank you. Muito obrigado. Okay, very good. Thank you for playing along. Bom, obrigado pela colaboração. Realmente eu agradeço. Por favor, levantem a mão. Como é que você está se sentindo melhor do que antes? Como é que está seu estado emocional? Você está mais feliz? Isto é muito importante. Vocês vão entender o porquê enquanto eu progrido nessa palestra. Nos Estados Unidos, muitas vezes eu vejo o carnaval lá. Eu sei que o que eu sei do Brasil é o carnaval. Eu sei que vocês sabem se divertir. Agora, alguém já presenciou Steve Jobs, por exemplo, um lançamento de um produto da Apple? Eu acho que esse é um dos melhores exemplos de uma apresentação ou lançamento de um produto. Vejam no YouTube. Durante a nossa pesquisa, algo muito profundo ocorreu. Estávamos preocupados com isto. Uma apresentação abarca todas as gerações, os gêneros, as idades. Mas todos têm um cérebro. Descobrimos isso. Talvez você duvide disso de vez em quando, né, enquanto você lida com colegas, clientes.
família. E a boa notícia é que o cérebro evoluiu a um ponto em que funciona basicamente da mesma forma, independentemente da cultura, da sua idade, seu gênero, sua formação, seus pensamentos. Então, se entendemos como funciona o cérebro, você vai ter as ferramentas para deixar o lançamento de produto mais memorável, mais significativo. Porque 95% do que ouvimos, nós esquecemos depois de 24 horas. Num evento típico, 95% as pessoas se esquecem. Essa é uma má notícia. E pior que isso, você não sabe quais são os 5% que eles vão se lembrar. Então, precisamos melhorar isso. Uma parte do problema é isso aqui. As pessoas acham que apresentação é igual a retenção, como se existisse um pendrive de 5 GB no cérebro. Então, por exemplo, disse, se lembrou. E não é assim. O cérebro é muito poderoso, mas é um órgão que se esquece das coisas e precisamos saber lidar com isso. Então, queremos nos assegurar que as informações realmente entrem no cérebro. Existem 4 etapas que o cérebro passa para aprender algo. Vamos ver os 4 passos. Por favor, um experimento. Eu gosto quando tem uma voluntária. Eu aprendi, na minha experiência, que eu gosto de vinho tinto. Eu gosto muito de descobrir novos vinhos bons e acessíveis. Então, você aprendeu a encontrar bons vinhos, diferentes tipos e tal. Por que você fez isso? Porque estudou vinhos. Me ajuda a relaxar. Bom, é um ótimo motivo, eu acho. Você gosta de vinho. Se você não tivesse uma razão, você teria tentado entender vinhos? Não teria. Então, a primeira etapa se chama preparação, ou seja, para ensinar algo a alguém. Ou para aprender alguma coisa, o cérebro precisa se preparar, precisa ficar empolgado para investir o esforço. Não importa, por exemplo, amarrar o cadarço, aprender uma língua, o cérebro precisa dizer isso. Meu filho, quando ele tinha 6 anos, eu comprei uma bicicleta de 2 rodas para ele. Ele não se interessou. Depois ele viu os outros andando de bicicleta e se tornou a coisa mais importante para ele. Então, temos que preparar o cérebro. Então, como é que você aprendeu mais sobre vinhos? Eu comprava vinhos diferentes, Merlot, Malbec. Experimentei vários tipos para descobrir qual que eu gostava. Você leu alguma coisa? Sim, na prateleira, no rótulo. Então, é o modo de apresentação. Você viu algum PowerPoint sobre vinho? Não. Mas ela começou a ensinar a si mesma sobre o vinho. É a fase de apresentação. As informações lhe são apresentadas. E isso permite um processamento das informações. Depois que você experimentou os vinhos, o que você fez? Eu bebi. Muito bem, muito bem. Mas é uma parte muito importante. Mas você chegou a uma conclusão, o que você gostava naquele tipo de vinho, por exemplo? E sim, eu fico trocando um tipo ou outro, depende um pouco do que eu quero naquele momento. A fase de prática, fase 3. Você aplica as informações que aprendeu e trabalha com isso. O cérebro precisa ter uma oportunidade de treinar.
e você bebe vinho consistentemente. Sim, depois disso nós vamos tomar um vinho. Então essa é a fase do desempenho. Muito obrigado. So there are 4 phases. 4 fases: preparação, apresentação, prática e performance ou desempenho. Nos eventos, qual que é o foco? Geralmente é a apresentação só. Passamos a maior parte do tempo apresento as informações, mas sem a preparação, sem a prática, as informações serão perdidas. Então, eu vou falar da preparação. Todos vocês agora, seu cérebro está processando e você está se fazendo uma pergunta importante. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? E o cérebro é programado para descobrir coisas valiosas e internalizar, excluindo outras coisas que não são valiosas. Quando a gente morava na caverna, tínhamos que fazer uma coisa para sobreviver. O papel do cérebro é te ajudar a sobreviver, encontrar comida e evitar perigo. O perigo quase que acabou hoje e não temos que procurar comida, mas mesmo assim o cérebro continua tendo essa função de encontrar o que é importante nas situações. Essa é minha filha, quando ela tinha 14 anos. Eu estava em casa trabalhando um dia e ela estava irritando o pequeno, o irmão menor. Um outro irmão mais velho. Eu falei assim, se pudesse durante 1 minuto parar de agir como uma irmã adolescente, ajudaria. Eu falei assim, ela falou, ajudaria quem? Eu disse, bom, a mim me ajudaria. Bom, ela disse que se não ajuda a mim de alguma maneira, eu duvido que eu vou fazer isso. Então, antes de qualquer apresentação, nós precisamos focar apresentando por que será importante. Por exemplo, um evento de 2 dias, nós passamos 30 minutos a 45 minutos fazendo com que o público se comprometa com o aprendizado. Então, nesse lançamento do iPhone, claro que o público estava preparado, eles estavam muito empolgados. Por exemplo, como seria o público num evento da Apple, realmente eles estão salivando quase. E o Steve Jobs, ele não começou com a apresentação, ele começou falando da história da Apple, suas inovações, e isso emprestava credibilidade a ele, mas ele avaliava também o ponto de vista do público. Então, por exemplo, ele podia ver o quanto que o público já gostava. E ele estava descrevendo como os produtos são excelentes. Ele criou depois a curiosidade. Ele disse, vamos lançar 3 coisas. Um iPod de tela grande, um telefone, e eles começaram a bater palma, e um navegador da internet. Ele continuava falando isso, iPod, phone e browser, ele dizia. E aí ele apresentou o iPhone. Quantos têm iPhones aqui? É um dos lançamentos mais bem-sucedidos de produtos, parcialmente porque o telefone é muito bom, mas também ele criou uma dinâmica, as pessoas querem aprender. Mas não é só isso que ele fazia. A tendência sempre é falar sobre o processador, o que tem dentro do telefone, mas ele sempre dizia, não fale sobre como o mecanismo é tão grande, tão fantástico, mas falem sobre o uso. E esse é o que eu ganho com isso. Então, por exemplo, quando ele falou na tela multitouch, ele deu exemplos de como vai melhorar a sua vida. A segunda fase é a apresentação. Há muitas informações, por assim dizer, flutuando no cérebro. E o cérebro se faz 2 perguntas.
É pertinente, é relevante isso? É importante para mim. É um pouco como a gente falava na parte de preparação, o que é que eu ganho com isso. E 2, faz sentido isso? Tudo que está no seu cérebro agora está lá porque em algum momento era importante ou fez sentido. E por isso que ficou no seu repertório. Nós costumamos dificultar encontrar o sentido das coisas quando a apresentação é assim. Alguém já viu apresentações assim? Levante a mão. Sim. Estejam cientes. Você não precisa ler inglês para estar confuso por isso. São muitas informações. E o problema é o seguinte. Existe um fator que se chama memória de trabalho. Essa conversa que estamos tendo, por exemplo, se não fosse a nossa memória de trabalho, se eu fizesse uma pergunta e você respondesse, se não houvesse essa memória de curto prazo, eu já teria me esquecido da pergunta antes de ouvir sua resposta. Mas o espaço que nós temos é finito. É muito possível sobrecarregar essa memória de curto prazo de trabalho. Chama-se sobrecarga cognitiva. Se você está me ouvindo e você está tentando entender o que está no slide, existe uma sobrecarga porque o limite é finito e vai exceder esse limite. Então, por exemplo, há muitas informações aqui. E você pode simplificar o slide. Apague tudo que não seja a mensagem. E essas palavritas como a, e o, e os artigos, coisas que não são necessárias. Então, com isso, descobrimos que há 3 pontos feitos no slide. E vamos, na verdade, separar cada um num slide próprio. Então, em primeiro lugar, era um cronograma, quando você tem que enviar o formulário e quando ele é recuperado. O segundo ponto era sobre o seguro dentário. Então, aqui mostramos um absurdo que é mais fácil de entender. O ponto é o seguinte, se o que está no seu cérebro é simples de entender e faz sentido, é melhor 3 visuais fortes do que um slide cheio de palavras. Steve Jobs. Uma apresentação. Você não sabe o que ele está dizendo, mas já dá para entender mais ou menos visualmente o que ele quer dizer. Esse é o Bill Gates com as informações sobre Windows. Steve Jobs é muito limpo, é muito elegante, é muito despojado. E o palco é despojado, focando a mensagem. Da mesma apresentação do Bill Gates, eu não faço nenhuma ideia sobre o que é este slide. E eu já prestei muita atenção. Simplifiquem as coisas, pequenos passos, e eles vão entender. O grande indicador de se alguma coisa vai ser lembrada ou não. O primeiro indicador é a emoção, o estado emocional das pessoas ao ouvirem as informações. Quanto mais emocional você estiver, maior a probabilidade de se lembrar, porque nesse momento há uma secreção de neurotransmissores e substâncias neuroquímicas. Por exemplo, na caverna, nós vimos um pau, a gente pega e é, na verdade, uma cobra. Aí uma explosão de adrenalina. Então, fizeram uma apresentação dividindo em 2 grupos. 2 grupos que viram a mesma apresentação. Num caso, com pouco conteúdo emocional, no outro, com bastante. Uma semana depois, quando eles testaram quanto havia sido lembrado, o grupo de alta emoção se lembrou de mais conteúdo, mesmo sendo o mesmo conteúdo nos 2 casos.
e sabem que tem a ver com as substâncias químicas. Repetiram. O primeiro grupo de alta emoção recebeu beta-bloqueadores, suprimindo as substâncias cerebrais. Então, assistiam a uma apresentação com bastante emoção, mas o cérebro não produzia a substância. Aí eles tiveram a mesma retenção como o grupo sem emoção. Isso é muito importante. Lembrem-se disso. A fonte da emoção não precisa ser o material apresentado. Isso, eu tenho que ser muito claro aqui. A fonte da emoção, da emotividade, não precisa derivar do conteúdo do material. Repetiram um teste com dois outros grupos e um grupo, na metade da apresentação, viu, por exemplo, a extração de dentes. Vocês não vão se esquecer disso. Depois disso, a quantidade de retenção do conteúdo foi muito mais alta no caso da extração dentária por causa da adrenalina. Não tinha nada a ver com o conteúdo. Será que eu recomendo colocar vídeos de extração de dentes no meio da sua apresentação? Claro que não. Mas há maneiras para criar emoção. Uma coisa que nós fazemos, nós jogamos os games na nossa apresentação, nós damos esse controle remoto e as equipes competem umas com as outras, jogam umas com as outras e nós fazemos perguntas para que os grupos possam competir e de múltiplas escolhas e depois eu vou mostrar a pontuação e a pontuação nesse caso são bolhas que são flutuantes com base nas porcentagens de respostas corretas por equipe. Então, nesse caso, a equipe vermelha ganhou 100%. Eu acho que espero que o som funcione aqui. Aqui é um público que está olhando os pontos. Esse é um estado emocional. E é por isso que eu pedi para vocês darem as mãos e abraçarem para criar emoção. Quando você conversa com as pessoas, você cria um nível de emoção. Isso é o que você tem que fazer, é descobrir como fazer isso. Nós temos uma tecnologia chamada Animates, é a animação em tempo real. Durante um evento, um personagem como uma águia ou um pirata interage ao vivo com o apresentador. Então, atrás há uma pessoa do palco, há uma pessoa no computador e à medida que a pessoa fala, o personagem também fala. Um exemplo, nós fizemos vários personagens assim, de hiperrealista até desenhos. Aqui, a pessoa que adotou um mascote, um cavalo como mascote. Não me pergunte por quê. Eles queriam criar animação para abertura, sugeriram uma música. Esse está um exemplo de uma música e vai tocar. Esse aqui é o MC, que era um cantor. Então, vocês têm uma ideia, foi uma maneira de animar o público e criar uma boa sensação. Quando as pessoas
têm sorrisos no rosto, elas se lembram mais. E o que é mais importante, os estudos mostram que quando você está feliz, você compra a mensagem mais rapidamente e mais completamente. Nós fizemos algo para a Intel, um treinamento, 45 cinemas, um Night Watch, as pessoas assistiam um vídeo para apresentar um novo produto à noite. E o desafio era, esse era o público, adolescentes que trabalhavam em lojas de computador, e eles tinham que estar engajados, e que é muito difícil. Mas aqui, o que nós fizemos? Nós colocamos cartões de bingo, né? Vocês conhecem bingo, né? Brasil tem bingo, né? Claro. E durante a apresentação que vocês vão assistir, nós vamos jogar uma bola de bingo. E se vocês tiverem 5, acertarem 5, vocês têm que gritar bingo, porque aí você vai ganhar um processador. Então nós tínhamos o vídeo e aí tinha as bolas e as bolas batiam com a mensagem. Mas em 3/4 a gente criou para que o público gritasse bingo. Então naquele momento todo mundo levantou e gritou bingo. E aí perceberam que era uma piada. E aí o narrador disse, olha, a gente nunca viu isso acontecer, eles riram, foi um adrenalina para o cérebro, então eles conseguiram se lembrar dos pontos chaves. Nós fizemos um tour numa casa, aqui na verdade era um cartão de raspar e cheirar, então dependendo da sala em que eles estivessem, eles usariam esse cartão. Os adultos são crianças em corpos crescidos. Todos queremos brincar, todos queremos uma mudança. Quando você faz um novo evento para o produto, qualquer evento, você tem que... As pessoas têm que se divertir, porque aí elas vão se lembrar mais. As pessoas aprendem melhor em um ambiente livre de estresse. Então, revisando, os 4 estágios pelos quais as pessoas aprendem. Preparem as pessoas primeiro. Depois, apresente, dê uma oportunidade de pegar essa informação e fazer algo com ela e reforce para a fase da atuação. As pessoas só se preocupam com o que é do interesse delas. Então, na verdade, você tem que verificar se o público está aceitando. E o cérebro se pergunta, algo é relevante? Será que faz sentido? E você quer simplificar os slides e, por fim, você tem que colocar emoção no evento. Agradeço pelo tempo. Se vocês quiserem um infográfico sobre isso, me mandem um e-mail aqui, como está aqui no slide, e eu vou mandar o material para vocês. Muito obrigada. Antes de encerrar, vou convidar o Dan para responder as 2 perguntas e a gente vai unir numa só, porque as 2 têm a ver com Steve Jobs. Então, Dan, por favor, numa palavra, como é que você definiria as apresentações do Steve Jobs e quem hoje tem a capacidade de impactar como ele? Acho que para o Steve Jobs, uma coisa que era muito forte, vejam no YouTube e vejam as apresentações, ele era autêntico, ele era ele mesmo, e ele estava muito animado com a tecnologia dele, e a gente não ficava muito ansioso para colocar nossas mãos no iPhone, e quando ele falava da tecnologia dele, isso passava, era transmitido. A outra pessoa que poderia fazer algo assim, eu não vi mais ninguém, é o presidente da Dell, Stephen Dell. Eu estava num pequeno workshop com ele e ele era como um menino, muito animado com as coisas legais que você pode fazer com a tecnologia, e isso é o que contagia o público.